passos para a implantação de um PCM. O primeiro passo é o cadastro dos ativos. O cadastro dos ativos é um inventariado de todos os ativos presentes na empresa. E esse inventariado ele é feito de uma forma hierárquica, ou seja, ele tem como se fosse o pai e filhos dele. Uma analogia melhor para mostrar isso é como se fosse olhar no mapa para o Brasil, estado Minas Gerais, cidade Belo Horizonte, bairro tal, rua tal, e você está localizando esse ativo dentro da sua empresa. Então, o primeiro passo para a implantação do PCM é cadastrar todos esses ativos e cadastrar de uma forma que a gente separe nos processos produtivos ou nas áreas produtivas. Dentro dessas áreas tem os equipamentos, ou que a gente chama de ativo, para não restringir ao equipamento. A gente pode ter um automóvel, por exemplo, ou a própria edifício, uma construção civil, também é chamado de ativo. Então esses ativos a gente vai cadastrar eles de uma forma que vai estar separado por área, e dentro desses ativos a gente ainda pode subdividir ele em sistemas e subsistemas. E o segundo passo para a implantação de um PCM é a definição da criticidade desses ativos. O que é criticidade? É a gente avaliar cada ativo para ver o quão importante ele é dentro do processo produtivo, em relação à segurança, meio ambiente, custo, o próprio processo produtivo, se para o processo ou não, qualidade, se interfere na qualidade do produto, acabado durante o processo, enfim. Analisando todas essas variáveis do ativo dentro do processo produtivo, a gente vai conseguir ver se ele tem mais importância dentro do processo ou menos importância dentro do processo. Para que serve isso? Para a gente colocar mais energia onde é mais importante e menos energia onde é menos importante. Então, geralmente, a gente tem uma gama de ativos muito grande para uma equipe reduzida de execução. Então, onde a gente vai atacar primeiro? Aonde é mais crítico. Onde a gente vai atacar depois? Onde é menos crítico. E aí, geralmente, a criticidade ela é definida entre criticidade A, B ou C. Onde criticidade A é a criticidade mais importante e a criticidade C a menos importante. E aí vamos para o terceiro passo, que é a elaboração dos planos de manutenção. Então, baseado na criticidade de cada ativo, a gente vai ser mais criterioso nos planos de manutenção onde a criticidade é A e menos criterioso, ou às vezes não vai ter nem plano de manutenção para os equipamentos de criticidade C. Então, os planos de manutenção, a gente vai falar o que fazer, a periodicidade em que eu vou fazer, seja semanal, mensal, quinzenal, ou se a gente tem um equipamento, por exemplo, um fora de estrada, a gente pode também contabilizar em horas pelo orímetro do equipamento ou em quilometragem a cada 5.000 quilômetros, por exemplo. Feito a definição da periodicidade, a gente define qual disciplina, né? Se ela é mecânica, elétrica ou civil, a gente chama também de oficina, qual oficina, né? Para uma pessoa que é capacitada para executar aquele tipo de atividade e lá executar, né? Um outro fator é o tipo de manutenção. Se ela é uma inspeção, se ela é uma preventiva periódica, se ela é uma preditiva, enfim, separa o tipo de manutenção e se a gente vai executar essa manutenção com equipamento parado ou em funcionamento. Por que é importante a gente determinar todos esses fatores? Porque depois a gente vai agrupar esses fatores numa mesma ordem de serviço, porque eu vou ter, por exemplo, uma inspeção mensal mecânica com equipamento parado, uma inspeção mensal mecânica com equipamento funcionando, uma preventiva periódica elétrica quinzenal com equipamento parado, por exemplo. Então a gente tem que agrupar para serem ordens de serviço que vão ser executados em momentos diferentes. E aí o quarto passo é a implementação do planejamento. E aí eu falo planejamento propriamente dito, ou seja, a provisão de recursos. Então, quando eu digo planejamento, eu estou falando o aprovisionamento de todos os recursos necessários para executar aquela atividade, seja a contratação de serviço, seja a alocação de mão de obra, seja a compra de materiais ou mesmo a requisição dos materiais presentes no almoxarifado, enfim, tudo que precisa para executar aquela atividade. Então, antes da gente ir para campo executar uma atividade que foi programada previamente, a gente tem que ver se todos os recursos estão presentes para que a gente, antes de desmontar, por exemplo, e trocar um rolamento, antes de desmontar todo o mancal ali, o equipamento,
a gente tem que verificar se tem um rolamento, se tem um lubrificante, se tem todos os materiais necessários para que a gente faça essa manutenção. Então, quando a gente fala PCM, Planejamento e Controle da Manutenção, na verdade, tem muito mais em torno, mas uma função bem determinada e o quarto passo aí para a implementação de uma rotina de planejamento, programação e controle da manutenção é o planejamento propriamente dito, essa provisão de recursos. Então isso é uma rotina que nunca acaba e que é uma função muito dinâmica dentro da manutenção, talvez a função mais dinâmica, porque você tem que ter experiência suficiente para ler uma ordem de serviço e aprovisionar todos aqueles recursos, ou seja, imaginar o que vai acontecer na área e ver tudo que precisa para a execução daquela atividade e correr atrás aí, seja na compra de materiais, seja na contratação de serviços. E aí pode ter muitas variações, né? Como por exemplo, eu preciso executar uma atividade numa determinada altura que vai precisar de andaime, eu vou precisar contratar esse andaime, vai ter que ter ART, vai ter que ter o projeto do andaime, etc. Então eu estou falando de uma pequena parte de um serviço dentro de uma ordem de serviço, sendo que o planejador geralmente tem uma carteira de centenas ou milhares de ordens de serviço para ver uma a uma ali e aprovisionar todos esses recursos. E o quinto passo para a implantação de um PCM é a programação. E a programação eu separo do planejamento, que o planejamento é a provisão de recursos e a programação é colocar esse serviço numa linha de tempo, ou seja, dentro de um cronograma. Então a confecção desse cronograma eu chamo de programação. E aí, na maioria das vezes, quando a gente fala de uma rotina, a gente pensa numa rotina semanal. A gente pode trabalhar com quinzenal, mensal, enfim, mas a rotina ali da programação das ordens de serviço, alocar cada ordem de serviço para cada pessoa numa linha de tempo, a gente pensa numa programação semanal. Então eu julgo a melhor forma de programar, fazer uma programação semanal de atividades, porque dentro de uma semana é interessante, é um tempo interessante para trabalhar, para programar todas essas ordens de serviço e alocar todas as horas para todos os funcionários ali presentes na execução da manutenção. E aí vem o sexto passo, que é a execução. Mas como assim execução, né? Toda essa preparação só se justifica na execução propriamente dita. Então nenhuma manutenção ela é feita sem estar lá no equipamento propriamente dito. Por exemplo, a troca de um rolamento não vai ser feita da sala. Pode ser feito o planejamento, a gente pode ligar, providenciar todo o material, o serviço, etc. Mas a execução propriamente dita vai acontecer no equipamento. Então a execução faz parte de um processo, de um ciclo, que todos os passos anteriores que eu falei, ele só vai se justificar com a execução. E a execução propriamente dita, ela também é importante e interessante que tenha um planejamento muito afinado. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, quais as ferramentas que eu vou utilizar para essa execução? Já separar previamente. Às vezes o local da execução tem um deslocamento grande, então ir lá, esqueci de alguma coisa para voltar e voltar no equipamento de novo é um tempo perdido. Então tudo isso tem que ser pensado antes para levar todos os recursos necessários, não só o que foi planejado, como materiais, serviços, etc. Mas também pensar nas ferramentas, pensar na ergonomia ali, como que vai ser executado, enfim. Pensar como um todo, ler a ordem de serviço, mas antes, momentos antes da execução ali, né, planejar tudo que precisa ser levado para essa execução. Então todo esse planejamento também faz parte, o planejamento da execução também faz parte da rotina de PCM, da implantação de um bom planejamento, programação e controle da manutenção. E por fim, a gente fecha esse ciclo com a geração dos indicadores. Então, os indicadores de desempenho, eles vão ser gerados de acordo com os dados que a gente for coletando de toda essa rotina. Ou seja, por exemplo, eu estou com uma carteira de serviço, eu estou planejando isso e estou executando. Como que eu vou controlar essa carteira de serviço? Através de um indicador chamado backlog. Eu estou fazendo um cronograma semanal e estou cumprindo essa programação ou não? Porque se eu estiver fazendo um cronograma semanal e não estiver cumprindo nada disso, nada adianta, né? Porque, como eu falei, o que de fato vai dar resultado é a execução propriamente dita no equipamento. Então é importante que a gente controle esse cumprimento da programação. É importante que a gente controle o cumprimento não só da programação, mas dos planos de manutenção também, que todos eles foram gerados, então é importante que eles sejam executados. Depois dessa execução,
a gente vai ver assim, o quanto que o equipamento ficou disponível para produção, então através da disponibilidade, o tempo médio entre falhas, o tempo médio para reparo, todos esses dados vão ser coletados a partir de toda essa rotina que eu falei anteriormente, das ordens de serviço e tudo mais. Então, como que a gente vai saber se a gente está indo bem ou se a gente está indo mal na nossa execução, na nossa gestão? São os indicadores. Ele é a nossa bússola, né? A gente olha para o passado para ver como que a gente teve na semana ou no mês, enfim, no que a gente estiver medindo, para nos direcionar para o futuro também. Então a gente vai saber se a gente está bem ou se a gente está mal através dos indicadores. E a gente vai fazer a correção da rota, a gente vai conseguir melhorar nosso processo todo do PCM através dos indicadores também, que ele vai servir como bússola para nos direcionar no rumo correto. Então, esses são 7 passos básicos para a implantação de um PCM com qualidade. Agora, a observação que eu faço é o seguinte, muitas vezes a gente vê isso rodando, mas isso rodando de uma forma muito superficial, de não gerando os indicadores da forma que deveria gerar, não planejando da forma que deveria planejar, enfim. Então, se a gente fizer esse ciclo muito bem feito, às vezes dispensa muitas ferramentas como análise de falha, FIMEA, RCM, etc., às vezes dispensa todas essas ferramentas porque o ciclo planejamento, programação e controle da manutenção está rodando muito bem e é responsável por 80% a 90% dos resultados. Então qualquer outra ferramenta, muitas vezes, não falo que é uma regra, mas muitas das vezes a gente encontra isso. Quando a gente tem um planejamento rodando bem, ele elimina várias outras ferramentas de gestão desnecessárias quando o planejamento está bem feito, rodando bem. Então é isso, espero ter contribuído aí com conhecimento para a implantação de um PCM com qualidade somente em 7 passos. Um abraço, sucesso!